Bom, boa tarde, pessoal. Eu iria gravar essa aula aqui na sexta-feira, mas não deu tempo, também não tive tempo no sábado, que é a terceira aula da semana, né? E aí, para terminar essa parte da revisão, que, que eu havia dito que faria antes de começar o conteúdo mesmo de fato, né? Da ementa atual de vocês, eu só tive tempo de fazer esse vídeo hoje, aí eu vou fazer essa parte de técnicas de primitivação, que é a parte de mudança de variável. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Eu acredito que, em teoria, para vocês terem visto no cálculo 1, mas como essa parte é muito importante, é necessário eu falar isso, né? Aí, basicamente, eu vou explicar um pouco, vou fazer muitos exemplos. Se o vídeo ficar muito grande, eu vou dividir em dois. Acho que fica melhor em duas partes do que uma só. E também eu vou fazer uns exercícios de área, ok? E aí eu não sei se vai ser um vídeo ou serão dois, mas enfim, vamos lá. Na aula de... Deixa eu apagar isso aqui. Nas aulas anteriores, né, nas duas aulas anteriores, eu falei um pouco de primitivo, né, falei um pouco de integral definida, um pouco de área, mas só que eu só falei alguns casos de integral, de tipo de integração, né? Por exemplo, vamos começar com um exemplo, né? Por exemplo, resolver essa integral aqui, x elevado, ou integral, assim, eu vou colocar x elevado a 1 meio. Para resolver essa integral aqui, ela é bem simples, né? Basta eu lembrar dessa propriedade, digamos assim, né? Lembrar que a integral de x elevado a n é xn mais 1, desde que esse n seja diferente de menos 1, né? Então, eu posso usar essa regra para resolver essa integral. E aí sai facilmente esse resultado, né? Mais 1. Eu posso simplificar um pouco mais, né? Então, fica 3 sobre 2, 3 sobre 2. Eu finalizo. Você pode deixar assim ou pode... Porque aqui é a mesma coisa de 2 terços, né? 2 terços, x, tá? Então, para resolver esse tipo de integral, você precisa de uma técnica... Não precisa de uma técnica especial, né? Basta usar esse fato aqui, que é um fato elementar, né? Este aqui. Mas nem todas as integrais são dessa forma, né? Existem integrais, existem não, a grande maioria das integrais você tem que manipular de alguma forma para obter uma integral mais fácil que seja, que se torne mais fácil de resolver, né? E em alguns casos você tem que modificar a integral. Por exemplo, dessa integral, exemplo, né? Calcule por exemplo, isso aqui. X a quinta vezes cosseno de x a sexta. Você não dá para resolver essa integral aqui de uma maneira muito simples, né? Exige uma coisa que a gente chama de mudança de variável, né? Ou, sim, outras integrais, por exemplo, né? Essa daqui... por exemplo, ln de x sobre x, entre outras, né? Tem várias, né? Centenas em milhões, várias delas, mas nem toda integral, quero enfatizar, nem toda integral você só consegue resolver do jeito que está aqui,
usando diretamente, né? A maioria delas você tem que fazer uma modificação, e essa modificação que a gente chama de mudança de variável. Mas como é que funciona isso, né? Antes de nós entrarmos na técnica de fato, né? Nas técnicas de integração, integração. Existem várias técnicas, né, para resolver a integral, e depende muito. Mas nos cursos básicos de cálculo, quais são as mais frequentes, né? Mudança de variável, né? Vai ser o assunto, o tema dessa aula. Integração por partes. Aí, e não, 3, frações parciais. Tem outras, né? Mas acho que talvez essas 3 são as mais comuns nos cursos tradicionais de cálculo. Geralmente, uma integral ela vai cair de alguma coisa, ou você vai ter que mudar a variável, ou você vai usar partes, ou frações parciais, ou alguma coisa que encaixe em uma dessas 3. Em geral é assim. Então, nessa aula, que na ementa de vocês, essa primeira técnica, ela está no cálculo 1, mas eu vou falar dela aqui. E na terça a gente inicia falando desta segunda técnica, integração por partes. Mudança de variável, que é essa que eu vou falar hoje, ela é muito ampla, né? Tem vários tipos de integral que vai cair em alguma mudança. Não necessariamente não dá para cobrir tudo, né? Todos os casos é impossível. E como você vai executar essa técnica, também não existe uma regra fixa, né? Depende muito da situação. Mas vamos lá. Antes de entrar nessa mudança de variável, eu vou relembrar uma definição aqui. Às vezes se vê no cálculo 1, às vezes não, depende muito do professor. Mas o fato de vocês não terem visto não significa, não interfere em nada, não. Que é a definição de diferencial. Se vocês não viram, não tem problema não, porque não saber ou nunca ter visto não vai interferir significativamente no que eu vou dizer aqui, não. Porque o que eu quero que vocês entendam da diferencial é só a parte algébrica, não é exatamente a aplicação ou a parte geométrica dela que existe, mas não é o que eu quero enfatizar aqui, né? Então, em resumo, vocês podem encontrar a definição na apostila, viu? Tá aqui a diferencial, tem tudo explicando e tudo mais. Então, em resumo, né, é o seguinte. Cadê? Ah, tá aqui. Então, é se, por exemplo, y igual a f de x é uma função derivável. Aqui eu estou economizando muito, viu? Eu só estou sendo mais direto. Então, se é uma função derivável, então, vou dar uma colada aqui. A diferencial aí, denotada por a diferencial, deixa eu escrever diferente, a definir em termos de x, diferencial. Cadê? Diferencial de f, né? Isso de diferencial, eu vou colocar isso. Denotada por dx, né? É dada
Não, eu vou colocar assim, definida como segue. Definir. Então, se f é uma função diferenciável, a diferencial é este objeto aqui, dx, que é f' de x du, ok? Então, esse objeto aqui é a diferencial. E aí, o que eu quero que vocês entendam é só a parte algébrica disso aqui, certo? Vamos fazer alguns exemplos aqui, ó. Por exemplo, se y é igual a x quadrado, então, quem é a diferencial? Perdão, aqui tem duas coisas erradas. Aqui é dy, tá? É porque aqui tá u igual a f de x, né? Deixa eu escrever do jeito que tá na apostila para não confundir vocês. Ok. Então, aqui é du, né? Pronto. Então, se u... Mas aqui tanto faz, viu? Essa letra se é y, se é i, u, tanto faz. Só para não... Para ficar igual nesse começo, mas eu vou usar várias letras, né? Se u igual a x ao quadrado, então du é igual a... Aí, por exemplo, ó, quem é a f, né? A f, nesse caso, é x quadrado. Então, a diferencial, que é este objeto aqui, du, é igual a derivada da função du. Então, qual a derivada de x quadrado? 2x. E aí eu escrevo du. Perdão, d, que não é du, desculpem, que é dx. Então, é só isso. Mais exemplos, né? Por exemplo, y igual a seno de x. Quem seria o dy, né? Porque aqui não é mais u, é y, então dy. Aí eu derivo a função. Derivo a função. A derivada de seno, cosseno de x. E aí dx. Ok? No lugar de u, por exemplo, igual a x quadrado mais 1. Então, a função agora é tudo isso aqui, ó. E aí, agora, du, né? Aí, qual é a derivada de x quadrado mais 1? 2x dx, ok? Só isso, é só para calcular isso aqui. Mais exemplos. Por exemplo, se agora no lugar do u, vou colocar outra letra, né? Θ igual a x cubo mais x quadrado. Aí agora quem é o dθ, que é a diferencial? Eu derivo a função, ó. 3x ao quadrado mais 2x, e aí boto parêntese, dx, tá? Vou fazer mais um. U igual a... Vou botar outra letra ali. Por exemplo, se fosse U igual a V... Não vou confundir, não. Igual a cosseno de θ. Então, du é igual a menos seno de θ dθ, tá? Então, é só isso. Diferencial, algebricamente, é só isso. Lógico que existem outros significados, mas eu não vou me ater a esses detalhes, eu só quero que vocês peguem a lógica, né? Se eu tenho uma função, a diferencial dela tá? É a derivada dx. Por que eu quero isso? Porque a gente vai precisar na hora de calcular a mudança de variável, né? Então, vamos para a mudança de variável. Então, mudança. E aí eu vou tentar fazer um caso particular. Quero que vocês peguem a ideia para usar no caso geral, né?
Então, a primeira coisa, pessoal, é o seguinte. Como eu falei, em geral, existem integrais que não dá para você simplesmente fazer que nem eu fiz aquela primeira, né? Tem integrais que exigem um pouco mais de trabalho, eu tenho que trabalhar a função integrando e obter uma integral mais fácil de calcular. Então, o primeiro caso que eu separei, que é talvez um caso que seja mais simples, né? É o seguinte. Essas integrais do tipo vou colocar aqui, integrais do tipo, vou botar aqui embaixo. F' vezes f de x elevado a n dx. Então, assim, como exemplos, né, de integrais desse tipo. Por exemplo, aqui 2x, ó, vezes, aí eu tenho aqui dentro x, por exemplo, tá vendo? Esse é um exemplo de integral desse tipo aqui, ó. A derivada desta função é a que está aqui, tá vendo? A f, nesse caso, é x2 mais 10. Aí, quando eu derivo ela, dá 2x, né? E o n aqui é 10. Então, é um exemplo de integral desse tipo. Outro, né? Deixa eu ver aqui. Seno, né? Não, deixa eu botar aqui. Cosseno de x vezes seno de x elevado a 100, elevado a 99, por exemplo. Tá? Aqui, ó, a derivada da função que está dentro do parêntese é essa aqui, ó, a f, neste caso, é seno. Então, depois você tem a derivada, que é o cosseno. Tá? Muito apertado aqui. E nesse caso aqui, n é 99, né? Então, esse tipo de integral, quando você quer mudar a variável, a primeira coisa que você tem que prestar atenção, nesse caso aqui, é se existe alguma... se, por exemplo, a derivada e uma certa função dela, aí a derivada dela, estão participando aqui, ó, estão no integrando, como nesses exemplos aqui. E aí, como é que se resolve esse tipo de integral? Vamos lá. Então, vamos lá, né? Resolvendo integral de f. Eu vou fazer esse caso particular, vou fazer vários exemplos também. Então, a ideia é mudar a variável. Não sei se vocês viram... não sei não. Vocês viram isso em cálculo 1, quando eu calculo o limite, e aí eu tenho que chamar u de alguma coisa, eu tenho que mudar a variável para poder resolver, é a mesma ideia. Então, aqui eu vou chamar chame... Aqui é uma receita, né? Nesse tipo de integral, você vai chamar u de f de x, e aí eu calculo a diferencial. Então, du é o quê? F' de x dx. E aí é que acontece o truque. Eu vou transformar essa integral em azul aqui em uma outra. Vamos lá, vou repetir aqui, ó. E nós iremos trocar, digamos assim. Este objeto aqui, a f, ó, eu chamei de u, então eu vou colocar aqui
u elevado a n, e isso, o f' com o dx vira o quê? Vira o du. Então, tudo isso aqui junto, f' com o dx, isso aqui é du. Então, eu troco. No lugar dessa, eu coloco u, que está aqui. E no lugar do fx du, eu coloco, no f' de x dx, eu coloco du. E aí eu integro a minha integral como eu faço no caso mais básico, né? Como é que integra essa integral agora na variável u, ó. O que é mudar a variável? A minha integral inicial era na variável x, depois foi na variável u. Tá gravando, né? Tá gravando. Estava na variável x, eu mudei para a variável u, e nesta variável nova é que eu integro como eu integraria no caso mais básico. Então, aqui vai ficar o quê? U elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais k. E aí eu tenho que retornar agora a variável inicial. Então, eu troco de novo u por f de x, né? Porque a minha mudança foi u igual a f de x. Então, eu volto. Então, ficou f de x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais k. Ok? Então, essa ideia aqui, vocês vão fazer com todos os exemplos que são nesse formato aqui, ó, de f' vezes f de x elevado a n. Eu vou fazer exemplos aqui para vocês entenderem. Vamos lá, ó. Calcule as integrais abaixo. E aí, agora eu vou fazer vários exemplos aí, vocês vão ter mais ou menos uma noção de como é que faz, né? Vou pegar uns que tem aqui. Ó, vamos pegar esse que tá aqui, né? 2x. Aí tem x2 mais 100, né? Mais 1. E aí, observem que a derivada dessa função que está aqui é esta função que está aqui fora. Então, né, seguindo a regra que nós fizemos anteriormente, né? Eu chamo u igual a x2, é a mudança, é a escolha. E aí, du, calcula a diferencial. E aí eu substituo. Tá vendo? Ó? Essa aqui. Eu vou até escrever um pouco diferente, né? Eu vou alterar a ordem aqui do produto, ó, só para vocês, para ficar um pouco mais claro, né? Vou escrever assim, ó, x2 mais 1 elevado a 100 vezes 2x. Aí esse aqui, eu chamei de u, né? Lembrando que u, x quadrado mais 1. E esse aqui, ó, 2x dx é o du. Não, aqui eu esqueci de derivar, né? Aqui é 2x, ó, tá? É o du, então vai ficar o quê? Integral. No lugar de x ao quadrado mais 1 elevado a 100, fica u elevado a 100. E no lugar de 2dx é o du.
E aí, o que que eu obtenho? Agora eu integro na variável, mudei a variável, né? Aqui indica a variável, né? Agora a variável u, então ficou u elevado a 101 sobre 101 mais k. E aí no lugar agora eu volto para a variável inicial, né? Então, u é x2 mais 1 elevado a 101 mais k, ok? Pronto. Muito bem, vamos fazer mais, né? Tem alguns detalhes aqui que eu vou falar no decorrer dos exemplos, né? Porque é o seguinte, tem um primeiro detalhe que é o seguinte, eu falei agora que neste exemplo na explicação anterior, que a função que está aqui fora, ela tem que ser a derivada da função que está dentro do parêntese, exatamente a derivada. Mas não necessariamente tem que ser exatamente a derivada, pode ser uma coisa parecida com a derivada. E aí, quando eu digo parecida, entre aspas, é quando ela é multiplicada por uma constante ou não. Por exemplo, assim, vamos pegar um outro. Aliás, eu botei lá um, aqui é 2, né? É porque é mais fácil explicar quando é exatamente a derivada, mas em algumas situações pode não ser a derivada. Deixa eu ver se tem algum aqui. Ó, isso aqui, ó. X, 2x2 mais 5, 8. Então, a ideia é chamar u, esse do que está dentro do parênteses, né? Ó. E aí eu calculo a diferencial, vai dar 4x dx. E aí, tá vendo que aqui não tem exatamente 4x, só o x, mas essa constante aqui não atrapalha. Então, quando for assim, vocês podem usar também essas. E como é que você vai fazer, né? Na prática, você pode, digamos assim, passar esse 4 aqui dividindo. Eu falo isso entre aspas porque, a rigor, eu teria que fazer o quê, né? A rigor, eu teria que fazer isso aqui. Porque a expressão que eu quero é x dx, não é 4x dx. Então, a rigor, eu teria que fazer, multiplicar e dividir por 4, então ficaria assim, né? 1/4 de integral de 4x de 2x2 mais 5x. E aí, tá vendo? Este 4x com o dx é o du. Mas na prática é a mesma coisa de você pegar o du e dividir aquela expressão ali por 4, né? Escrever dessa forma aqui, ó. No lugar de escrever du igual a 4x dx, du dividido por 4, ou 1 vezes 4. É como se esse 4 que estava aqui, ele passasse dividindo. Na prática é isso. Aí fica a mesma coisa, né? Você pode fazer assim, né, na hora dos cálculos. Então, vamos lá. Então, tá vendo? Isso aqui é o u, né? Então, vai ficar u elevado a 8. E o x dx é 1/4 de du. Então, vai ficar 1/4 de du. Esse 1/4 é uma constante, eu posso tirar ele para fora. E aí eu integro, né?
repito, 1/4 vezes, vai ficar U elevado a 9 sobre 9, mais K. Agora eu retorno para a variável inicial, né? U é 2x, então aqui vai ficar 1 sobre 36. Pessoal, quando vocês mudarem a variável, se a integral é indefinida, como essa que nós estamos fazendo aqui, você tem que retornar para a variável inicial, tá? Não pode deixar em termos de U, ou de outra letra que você escolher. Tem que voltar para a variável inicial. Ok? E aí, esse é o caso, digamos assim, eu coloquei esse caso 1 aqui, que fica mais fácil de ver, mas não necessariamente todas as integrais, quando eu mudo a variável, elas estarão nesse formato que está aqui, ó, que eu coloquei aqui. Não necessariamente, elas estarão nesse formato aqui, uma função vezes a função, aliás, a derivada dessa função vezes a função elevada a n. Não necessariamente vai ser isso. Mas fica esse tipo de formato fica mais fácil de explicar como é que muda a variável. E agora eu vou escrever o caso geral aqui, vou fazer exemplos gerais, né? Mas uma observação que vocês, mais como uma dica, né? Observem quando vocês quiserem mudar a variável, né? Observem se F' e F com um círculo ali, né? Observe se F' e F como é que eu vou dizer? Na verdade, eu vou escrever assim, estão próximas de alguma forma. Estão próximas. O que significa observe se estão próximas na hora de integrar? Que nem essa aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu tinha aqui eu tenho uma função, né? E aqui eu tenho muito próximo da derivada dela. Então, existe uma relação entre uma função que vai aparecer e a derivada. Aqui é a mesma coisa, né? Eu tinha aqui exatamente a função e aqui exatamente a derivada. E aí, esse tipo de observação é extremamente importante na hora de você escolher ou de você perceber que você tem que usar mudança de variável. Mas isso vai ficar claro em outros exemplos que eu vou fazer. Então, primeiro eu vou escrever o caso geral aqui. Aliás, eu acho que eu vou interromper esse vídeo, aí eu continuo o caso geral no outro vídeo para não ficar muito longo, certo? Então, até daqui a pouco.